Sejam muito bem-vindos ao nosso TDG Cast. Estou aqui mais uma vez com o nosso apresentador Paulo Yuri e hoje temos uma convidada mais do que especial. Antes de começarmos, eu já peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e mande e compartilhe esse vídeo para mais pessoas, porque toda vez que a gente lançar, você vai poder saber em tempo real quando a gente postar os vídeos e você poder compartilhar com seus amigos. Yuri, por favor. Muito feliz, né, Diego? Mais uma etapa, mais um episódio do TDG Cast. Eu quero apresentar essa bancada maravilhosa, né? Que a gente está aqui nos acompanhando, dando esse suporte no dia de hoje. Está o Felipe, está o Vinícius, está a Daiane, está o Fred, o Luciano, também o Joabinho, como você já conhece, o querido Joabinho. Eu quero aproveitar também, antes do James falar aqui da nossa convidada, que é mais do que especial nessa noite, apresentar os nossos parceiros, né? O pessoal já vai sintonizando, já vai se ligando aí, mas nossos parceiros a gente quer apresentar agora, está conosco. Sendo parceiro do TDGcast, é o Loop Agência, você que precisa, né, do marketing digital, precisa acelerar suas vendas, quer saber mais informações, quer se antenar nesse mercado, a Loop Agência vai te apoiar nesse sentido. Temos também como parceiros nossos a Word Prime, você que precisa de celular. É forte, é muito forte. Não tem outro lugar. Eu aconselho, pode comprar iPhone nessa loja. Eu também aconselho. Temos mais parceiros, está sempre conosco aqui, a Vecta Design. Você pensou em design, pensou em cartaz, pensou em fly. Essa é a marca, né? Vecta Design. Além desse parceiro da Vecta, temos a Global Distribuidora de peças, acessórios para celular. É a melhor que eu conheço em Salvador também. É a melhor. Não tem melhor. E para finalizar, a gente tem aqui também um parceiro, Jonatas Oliveira, que inclusive já adianto para vocês, no próximo episódio. Sim, vai estar aqui conosco. Vai estar aqui com a gente, com né? certeza. Ele que não venha, não. Ele que não venha, eu não vou mais sapato lá. E para fechar, mais um parceiro, a Liancar, você que precisa, né, associar o seu carro, trazer segurança, né? Hoje em dia, com essa insegurança que a gente está vivendo, sim, no mundo dos furtos, dos roubos, a gente tem a parceria com a Liancar, que vai justamente assegurar o seu carro, né? Para que no momento, se acontecer, que não aconteça, mas se acontecer, você vai estar bem assegurado. Tá certo, Diante? É isso aí, tá muito certo. Então, eu já quero apresentar, Yuri, a nossa convidada, né? A nossa blogueira também, blogueira, empresária, modelo, tudo junto. Então, eu já quero apresentar a Carol Leite. Seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui. E a gente vai bater um papo hoje sobre empreendedores, né, do reino, né, Yuri? Sim. Sobre empresárias, sobre pessoas que têm um próprio negócio, que decidem abrir o próprio negócio, empresariar ali os seus negócios. Então, Carol, seja muito bem-vinda, que honra recebê-la aqui. Carol também, que é uma membra da nossa igreja, né? Congrega aqui conosco, uma maravilha, uma honra tê-la conosco. Então, a gente vai bater um papo aqui acerca, né, da experiência profissional dela, como foi a carreira dela até onde ela chegou. Yuri, por favor, faça a primeira pergunta para a nossa convidada. Seja muito bem-vinda, Carol. As pessoas já seguem, né? A mulherada do Toque da Graça hoje está ansiosa para ver esse episódio. Sim. As pessoas já te seguem, já te acompanham o seu trabalho, né? Carol é uma maquiadora hoje aqui na nossa capital, muito conhecida e muito também sendo utilizada, né, por as mulheres, tendo esse benefício aqui na nossa capital. E a gente está curioso, Carol, para saber a sua história, de que tempo começou, qual ano que começou, o que é que você faz. As pessoas querem começar a entender esse processo, como é que se deu. Eu quero te deixar bem à vontade para você responder essa pergunta. Me deixa à vontade que eu falo demais. Minha história começou em 2017, né? Isso, 2017. Eu, por incrível que pareça, quem me conhece agora acha que já era antigo, né? Isso, Carol, você sempre gostou de maquiagem. Eu não imaginava, nunca me imaginei no ramo da maquiagem. Na verdade, eu achei que eu seria enfermeira, né? Cheguei a fazer o curso técnico de enfermagem por trabalhar na área da saúde. Mas é sempre como eu falo, né? Nossos planos são outros, mas o que Deus reserva pra gente, só Ele sabe. Então, quando eu entrei na maquiagem, que foi em 2017, na época que eu trabalhava na clínica, eu sempre ia muito arrumada, né? Sempre ia muito maquiada de manhã cedo, eu sempre tava de batom vermelho, toda maquiada. Aí, eu tinha um patrão que ele falava pra mim: Carol, eu não sei o que você tá fazendo aqui, você tá no caminho errado. Fiz o curso técnico de enfermagem e depois do curso que eu ia entrar na faculdade, tava tudo certo. Na minha mente, eu tinha batido o pé firme, eu vou ser enfermeira, é isso que eu quero. E naquela época, né, há 5 anos atrás, o ramo da maquiagem não era como hoje conhecido, não era. Né? Era um ramo extremamente mais fraco, a gente não tinha a diversidade de produtos que a gente tem hoje e principalmente de cursos, não tinha.
Então, eu lembro que meu primeiro curso, eu fiz um curso online bem baratinho, porque eu queria só me apresentar mais, né? Porque como eu trabalhava na recepção, eu sempre tive isso na minha mente. Os pacientes, eles vão lá doentes. Eu preciso estar bem apresentável, né, para receber as pessoas, então eu não vou estar aqui com a cara de doente na recepção, né? Então, eu só queria aprender mais a me maquiar. E foi tudo muito, assim, rápido, porque quando eu ia entrar na faculdade, eu fiquei grávida. E aí tudo mudou quando eu engravidei, né? Eu não sei o que aconteceu, mas eu tomei um pavor, assim. Eu falei, eu não vou ser enfermeira, velho, eu não vou ser, eu preciso ficar com minha filha, preciso cuidar da minha filha. E grávida mesmo foi quando eu fiz o curso, né? E aí eu conversei com, na época era meu namorado, hoje é meu esposo. Não tive apoio. Se eu falar pra vocês aqui, eu tive apoio da família, não tive apoio. Até porque, como eu falei pra vocês, naquela época, 5 anos atrás, era considerado muito um hobby. Não era uma profissão onde você podia sobreviver daquilo, né? Tanto que eu fiz os cursos, lembro como hoje, meu primeiro kit, né, que eu comprei foi com R$700, né? Fui na lojinha no shopping, comprei. E eu tava hiper mega feliz da vida, né? Me achando uma maquiadora mais top com aquele kitzinho. Mas eu iniciei. E assim, eu sempre fui muito determinada na minha vida. Muito determinada. E assim, eu falei, eu vou exercer essa profissão, eu quero isso pra mim. E eu digo pra você, dali foi só luta em cima de luta. Não teve um momento da vida que, se eu falar pra você assim, poxa, foi fácil, Yuri. Não foi fácil, nem... Sabe, foi muito triste, foi assim um caminho que eu percorri muito difícil. Então, quando as pessoas elas param hoje e olham e falam assim, nossa, você já chegou aí, você já tá com esse nível de atendimento, já tem estúdio. Mas se for parar para olhar a história, né, tudo que aconteceu, não foi fácil. Não tem ideia, né, do que foi passado. Mas é sempre assim, né? As pessoas pensam que acontece da noite pro dia. Sim, exatamente. Do nada, Carol já é uma profissional de maquiagem. Mas, Carol, eu tenho uma pergunta pra você. Em que momento foi que você percebeu que, como você mesmo falou, que não era uma área muito valorizada, as pessoas não encaravam como uma profissão? Eu tenho 2 perguntas. Quando você começou, você já começou com esse intuito de virar uma profissão? Quando você decidiu assim, ó, vou me profissionalizar, vou comprar os instrumentos, né, as maquiagens, você já quis começar com o intuito de ganhar dinheiro como uma profissão? E em que momento isso aconteceu? Como foi para você essa primeira vivência como profissional, dentro de uma circunstância, dentro de um cenário que não existia a possibilidade de rentabilidade? E como você mesmo disse, você estava grávida, então você ia precisar de recursos. E como isso aconteceu para você, como é que você recebeu isso, em que momento foi que você teve o estalo de que isso poderia ser o seu futuro? A partir do momento que eu falei, eu preciso criar minha filha, eu não queria dividir o meu tempo, vamos supor, se eu ficasse trabalhando em CLT, eu ia passar o dia todo na empresa, né? E naquela época eu ganhava R$840, e R$840 não dá para absolutamente nada, né? Então eu falei assim, eu posso fazer disso uma profissão, e então eu vou continuar lutando aqui por isso. Foi a partir do momento que eu comecei a investir. Só que no investimento não foi em materiais, foi em cursos. Porque eu sempre fui muito curiosa, né? Então eu queria entender o que eu estava fazendo. E eu falei, eu vou viver disso aqui. É o que eu prego com minhas alunas, né? Inclusive na minha bio do Instagram tem isso. Eu ensino maquiadoras a viverem da maquiagem. Né? Então assim, eu não queria sobreviver do meu trabalho, porque eu já sobrevivia quando eu era CLT. Então eu falei, não, eu preciso viver disso aqui. E aí eu comecei a investir em cursos para aprender, né? Comecei a me aperfeiçoar. E por incrível que pareça, eu lembro como hoje. Sofia nasceu. Quando eu comecei meus atendimentos, eu estava grávida. Inclusive, eu parei de atender, eu já estava com 9 meses, a barriga muito grande. Voltei aos atendimentos, Sofia tinha 1 mês e pouco, e eu ia atender com Sofia no Bebê Conforto, né? Meu esposo ficava com ela no carro. Então, assim, não existia dificuldade não, tá, gente? Eu tinha que fazer, era o meu corre. E naquela época, eu cobrava R$40, R$50 na maquiagem. Então, imagine, eu trabalhava às vezes o dia todo para conseguir fazer o dinheiro, mas eu falava, eu vou conseguir. E eu via de um lado, você tá maluca. Isso não é profissão, vai fazer uma faculdade, né? Você tá maluca. Era tanta coisa que eu ouvia, que inclusive hoje são as mesmas pessoas que falam, rapaz, eu sabia, viu, que você ia chegar. Nossa, Carol, eu sempre acreditei em você. Com certeza. Eu sei. Mas o momento, assim, crucial foi a partir desse momento, depois que Sofia nasceu.
né? Porque até então, quando eu estava grávida, eu ainda estava meio duvidosa, mas quando Sofia nasceu, tudo mudou, né? Inclusive, nasce um filho, nasce uma mãe, né? Esse é o ditado mais certo. E aí eu comecei a estudar, e o momento que eu tinha para dormir, porque a minha filha, ela virava à noite, eu ia treinar. Então, gente, eu treinava muito, mas o treino que eu falo assim é a prática, maquiando. Eu tinha dificuldade, eu treinava. E naquela época, não sei se vocês lembram, eu tava na moda challenge. Vocês lembram disso? Daquelas transições. Pronto. E assim, o que foi isso me fez crescer no Instagram. Comecei a postar, né, essas questões de transições, e aí foi que foi crescendo. Certo? Perfeito. Então, pelo que eu entendi, você começou porque esse trabalho ia dar uma certa liberdade para você, né? Sim. Então, você iniciou, viu ali a possibilidade de uma fonte de renda, de começar algo novo, porque até então, Yuri, ela não tinha visualização de que aquilo ali ia se tornar algo grande, como é hoje, que é um ramo hoje milionário. Muitas pessoas investem, tem maquiagens super caras, as coisas que eu sei. Então, você começou aquilo ali como uma opção de liberdade de tempo, porque você queria ter tempo para poder criar sua filha e empreender, dar essa possibilidade, né, de você gerenciar seu tempo. E eu acho isso muito bacana. Um detalhe interessante em cima disso é o seguinte, Carol. Eu também sou empresário, né? Atuo também nesse ramo, eu sei das dificuldades como é, mas essa questão do tempo, o tempo é muito valioso. Eu costumo dizer que o tempo é a moeda mais valiosa do mundo, né? Mais do que real, euro, dólar, Bitcoin, que está na moda, ele é a mais valiosa, porque permite justamente a gente ter essa flexibilidade, a gente dedicar. Eu lembro muito bem, James, que em determinado momento, quando eu fiz a transição, eu vinha de CLT, e naquela época a CLT me pagava muito bem para um ramo de atuava. Já me pagava muito bem. Porque uma coisa é quando a gente sai de CLT, numa condição, né, mais mínima, para arriscar alguma coisa. Então, você tem uma certa segurança. Quando você já recebe bem, você entra geralmente naquela chamada zona de conforto, você tem mais dificuldade para sair. Então, eu estava nessa sinuca de bico. E uma das coisas que me fizeram sair, tomar essa decisão de romper, foi justamente a liberdade de tempo. A liberdade financeira. E também a liberdade financeira. Mas a de tempo, eu falo algo curioso, James e Carol, porque assim, olha só que situação. E agora eu vou entrar um pouquinho mais agora para a parte de espiritualidade, né? Eu, nessa época, já atuava na igreja, já trabalhava muito na igreja, só que eu me permitia, na verdade, eu não conseguia me permitir para aquilo que eu poderia entregar. Então, eu entendia que eu poderia entregar muito mais, mas eu não tinha tempo para fazer isso. Ou, algumas vezes, restrição de tempo, porque eu tinha que cumprir carga horária. Então, no momento que eu falei assim, rapaz, eu vou romper agora, o momento que eu pensei foi justamente esse. Falei, agora, nessa transição, eu vou porque eu terei mais tempo também para me dedicar ao Senhor. E nesse exato momento, eu creio que teve um sincronismo de ideias que favoreceu o céu a abençoar na terra para que o propósito de Deus fosse realizado. E aí eu vou pegar esse gancho, Carol, e agora traduzir para você. Você é um membro aqui da igreja. Sim. Você já congrega com a gente. E eu queria saber também como é que foi. Não sei se você nasceu no Evangelho. Qual é a importância que você traz de Deus, né, de espiritualidade para os negócios? Isso é uma parte, para mim, um trecho bastante importante, porque eu não nasci na igreja, né? Mas assim, a gente, na minha casa, todo mundo, a gente é cristão bem desde novinho. Acredito que eu entrei na igreja com uns 4 ou 5 anos. Porém, passei aquela fase da adolescência que todo mundo passa, né? Então, assim, não tinha aquele temor como eu tenho hoje, né? Lógico que minha mãe e meus pais, eles sempre implantaram o evangelho na mente da gente, tanto que eu nunca saí da igreja e disse assim, eu fiquei desviada, mas eu fiquei afastada, né, dos caminhos do Senhor. Teve momentos mesmo que eu não queria ir para a igreja, nada disso. Mas o que é que acontece? Desde quando eu comecei a empreender, né, e que eu determinei que era isso que eu queria para minha vida, eu comecei a colocar Deus no centro das minhas coisas, né? Hoje, se eu disser para vocês, nada na minha vida eu faço sem consultar e sem pedir permissão ao Senhor. E depois que eu comecei a colocar isso em prática, porque até então eu ouvia as pessoas falar e às vezes eu orava, às vezes, sério mesmo, às vezes eu orava, falava assim, Senhor, que seja feita a tua vontade, eu quero isso e tal, mas eu queria para aquele momento, eu não tinha paciência de esperar, né? Tanto que eu tenho 5 anos na área, mas eu digo para vocês, com toda a liberdade, eu tenho 2 anos, né, que eu vivo da minha profissão, 2 anos, então assim, não foi no meu tempo, entendeu? Foi no tempo de Deus.
E assim, a partir do momento que eu comecei a colocar Deus na frente dos meus negócios, foi quando ele me abençoou com o meu primeiro estúdio. E foi um intervalo de tempo tão rápido que em menos de um ano eu já estava indo para o segundo estúdio e para um local muito maior. Né? E assim, hoje, tudo da minha vida, quando eu chego no estúdio, eu oro, eu apresento ao Senhor. Até as questões das minhas clientes, eu falo, Senhor, não deixa vir cliente que venha me desestabilizar, porque a gente que trabalha com o cliente sabe, né? Existem clientes que mexem com o nosso psicológico, que deixam a gente estressado, que vêm ali pra tribular mesmo, Só nossa mente. Só a graça. E assim, Deus, é verdade. E assim, essa é uma das minhas orações e eu vim colocando. E por incrível que pareça, eu sempre implanto isso nos meus cursos, né? Eu respeito a religião de todo mundo, né? Tenho alunas de tudo que vocês imaginarem, mas eu sempre falo, né? Sempre nos meus cursos tem a parte do marketing, onde eu passo para as meninas, e eu sempre eu quero falar uma coisa com vocês. Aí tem umas delas que já sabem, né? Porque, cara, eu falei, olha, nada do que vocês fizerem vai adiantar se vocês não colocarem Deus na frente. Forte. Não adianta você querer você ser a melhor maquiadora, você dominar técnicas, você saber vender como ninguém. Se Deus não estiver no negócio, nada vai fluir. Nada. Porque eu entendi que não adianta. Eu fiz muitos cursos, né? Me especializei bastante, mas não fluía. Eu não conseguia abrir meu estúdio, eu não conseguia ser reconhecida, eu não conseguia crescer como eu queria, porque eu nunca quis que as pessoas me enxergassem como uma maquiadora comum. Eu queria ser boa naquilo, que as pessoas olhassem assim, ó, quando eu lembrar de algo, né, hoje como se trata de noivas, eu vou lembrar de Carol. Perfeito. Então eu não queria, eu tenho uma maquiadora para te indicar, e até a questão de precificar também. E assim, quando eu comecei a colocar Deus, né, nos negócios, tudo começou a fluir, inclusive até quando eu me mudei pra cá, pra igreja, né? Em pouco tempo, acho que eu tenho 6 meses aqui no Toque da Graça, e aí eu não gosto de muito de falar, porque eu vou chorar. Eu vou abrir um parênteses pra isso, cara, pra convidar você, tá ouvindo esse podcast, ainda não é daqui do Toque da Graça, você tem que vir conhecer esse mistério, né? Você tem que as coisas acontecem. Porque eu vou dizer uma coisa a você também, Carol. No mundo empresarial, eu tenho pouco tempo no mundo empresarial, né? Eu tenho 3 anos, mas esses últimos 365 dias foram literalmente os dias mais extraordinários da minha vida falando no mundo empresarial. Sim. Então, o Toque da Graça é um negócio diferente aqui. Sim, com certeza. Eu creio. E, Carol, você disse algo interessante, né? Você falou que quando tem esse momento de cursos que você oferece, né? Dentro desses cursos, há um momento até que você evangeliza, né? Sim. As pessoas, é um método dentro do seu trabalho de você evangelizar. Isso também, isso, até os clientes também. Então ali, se você tem um espaço, você tem um lugar de fala, as pessoas têm você como referência. Sim. E quando vê você ali falando que tudo que aconteceu na sua vida, tudo aquilo que você conquistou foi por conta que você colocou Deus, isso é muito profundo. Sim. Muito profundo. E eu queria te fazer uma pergunta, Carol, mediante isso que você falou, quando você começou, como Deus foi importante para a sua vida, mas eu também preciso saber quais foram as principais dificuldades que você enfrentou. Eu imagino que você deve ter passado, sua filha recém-nascida, você grávida, dentro desse ambiente novo, de uma profissão nova. Quais foram, na sua opinião, os momentos mais difíceis que você enfrentou e como você venceu eles? Os momentos mais difíceis foi a questão financeira, porque você empreender sem apoio e sem nada financeiro é muito difícil, né? E no ramo da maquiagem, gente, nada é barato, né? E assim, se você quiser se tornar um profissional de excelência, de qualidade, você vai ter que investir em tudo caro mesmo, né? Eu não gosto nem de usar esse termo caro, porque as coisas que valem a pena, hoje eu dou muito valor, existe uma diferença entre preço e valor, né? Preço é o que você paga por ali, né? A cliente, ela me paga pela maquiagem, mas o valor é o que eu ofereço a ela, que é o meu serviço, e eu não ofereço só a maquiagem. A experiência também, exatamente. Né? Então, assim, foi a questão realmente do investimento, né? Eu cobrava extremamente barato naquela época, como eu falei pra vocês. E assim, eu fui começando a juntar dinheiro, para poder fazer os investimentos, mas o que deu um estralo na minha vida foi que assim como toda a profissão, se você se forma em medicina, você precisa fazer uma especialização. Na maquiagem você também pode fazer uma especialização, não que você seja obrigado, mas você pode, né? E assim, eu atendi a minha primeira noiva. Eu nunca me esqueço disso. Atendi essa minha primeira noiva, inclusive foi uma loucura nesse dia. E eu falei, eu quero isso aqui, eu quero viver disso aqui.
Eu sabia que eu poderia crescer muito nesse mercado, porque é um mercado maior da maquiagem, é um mercado de noivas. E assim, eu falei, dá pra eu viver literalmente disso aqui. Foi quando eu comecei a investir, há 3 anos atrás, 3 anos atrás. Eu comecei a investir no mercado de noivas, fiz o primeiro curso, mas eu não tinha nenhuma capital financeira para poder investir financeiramente na questão dos produtos. Mas quando você tem Deus, meu filho, e é uma coisa que eu vivo na minha vida, que é da fé, né? Colocar a nossa fé em prática. E eu falei assim, eu tô nas tuas mãos, né? Se for da tua vontade, eu sei que o Senhor não colocou esse desejo no meu coração em vão. O Senhor vai prover, de algum modo o Senhor vai prover. E assim começou a surgir clientes. Eu atendia a domicílio, não tinha estúdio na época. E eu comecei a fazer mais cursos voltados para noiva, comecei a me especializar. Foi quando Deus, ele abençoou, né, a mim e o meu esposo, a gente abriu o primeiro estúdio. E assim, a abertura do primeiro estúdio, eu achava que eu iria entrar na sala só com a minha penteadeira e a minha cadeira. E eu entrei completo. Era uma salinha bem pequenininha, né? Mas assim, lá Deus fez grandes coisas, assim, eu digo pra vocês, até em questão de evangelismo, de eu conversar, muitas coisas aconteceram. E eu nunca me esqueço que teve uma cliente que ela entrou lá e ela fez esse lugar aqui detém paz. Eu não tô nem com vontade de sair daqui, Carol. E a gente ficou conversando, e o esposo dela chegou pra buscar, ela falou, cara, eu não quero ir embora. E aquilo ali me marcou até hoje, porque eu falei com meu esposo, falei, filho, eu quero que as pessoas entrem no meu local de trabalho e elas sintam paz, sintam a presença de Deus. Que de algum modo elas se incomodem, né, e vejam que ali existe uma serva de Deus, né? Então, assim, essa é uma das coisas, um dos fatores, né, que me chama muita atenção no meu trabalho. E depois que eu entrei nesse mercado de noivas, né, hoje, atualmente, eu sou especialista em noivas, tenho mais de 250 noivas que eu já atendi nesses 2 anos, não parei ainda para fazer a base. E uma das coisas que me fez crescer nesse mercado foi a questão do posicionamento, né? A partir do momento que eu tive posicionamento no meu trabalho, nas redes sociais, porque hoje eu falo que a maior ferramenta de vendas é o Instagram, gente. Não tem. Segura isso aí. Que pegando essa chave. Você que quer empreender aí, não perca esses próximos minutos, porque eu creio que vai sair coisa poderosa daqui. Coisa poderosa. Esse foi o momento que eu estava mais esperando para soltar esse mel aí. Então, você, mulher, você que quer empreender, olha só o que a Carol acabou de dizer, que a ferramenta mais poderosa que ela usou e que impulsionou o seu trabalho foram as mídias sociais. Como as mídias sociais têm um poder de você impactar, de ter mais alcance. E Carol, já que você tocou nesse assunto, eu já vou sugar o máximo de você acerca disso. Quais foram as técnicas que você usou? Como você criou tanta audiência, tantos seguidores? Como isso aconteceu? Você estudou? Alguém me explicou? Você mesmo foi no intuitivo, no automático? De que maneira foi que você usou as mídias sociais a seu favor? O Instagram, como eu falei pra vocês, é a maior ferramenta de vendas, né? Então, assim, você não vai entrar em uma loja de sapatos com a vitrine vazia. Então, você precisa alimentar, né, tudo aquilo ali pra você causar ambição, as pessoas querem saber o que ela faz. Desejo, né? Exatamente. Então, assim, eu estudei muito, fiz vários cursos de marketing, não só voltado pra maquiagem, mas pra eu entender como funcionava. E foi a partir do momento que eu comecei a criar conteúdos voltados para isso. Se eu quero atrair noivas, eu precisava criar conteúdos que voltassem para elas, né? Porque quando ela entrasse no meu Instagram, ela ia ver a vitrine ali completa. Então eu comecei a criar conteúdos, né? Lancei até um curso, inclusive, que foi até o que impulsionou muito, e comecei a trazer modelos, né? Que é uma das coisas que eu sempre falo com as meninas. Não esperem ter clientes para vocês fazerem a propaganda do seu serviço, principalmente na questão da maquiagem. Vocês podem sim contratar modelos, hoje existem modelos fotográficas de maquiagem, entendeu? Então as meninas vocês podem pagar, pode chamar um amigo, uma colega, só que a questão, quando você quer trazer para algo profissional, você precisa fazer um investimento, foi como eu falei com vocês. Se eu disser pra vocês que eu fiz tráfego pago, que eu fiz isso, eu não fiz, gente. Foi bem no orgânico mesmo. Foi no orgânico. O resultado do Instagram Sim. Que você tem hoje foi 100% 100% orgânico. Eu acho que eu só paguei uma vez o... Tráfego? Não, aquele de promover. Sorteio? Não, de promover. Dominar Isso, dominar a publicação. Pronto, só uma vez.
Mas foi tudo no orgânico mesmo, né? Uma ia ali divulgava, outra ali divulgava. E eu comecei a trazer produções voltadas para noivas, né? Trazer tudo que fosse voltado para noivas. E foi... Gente, eu não sei o que aconteceu. É igual a música que tem de Thales, eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. E foi assim, começou a surgir noivas. E quando eu fiz o meu último curso, foi quando eu entendi sobre a questão da precificação, que foi quando eu comecei, né, a cobrar um ticket alto pela questão de noivas, que eu não considero alto porque eu entrego um serviço de qualidade. Perfeito. Então, assim... Hoje eu posso dizer pra vocês, literalmente, o que eu fazia, o que eu ganhava de CLT, hoje eu ganho com uma noiva e num pacote mais barato, tá? Nossa. Então Ainda assim... eu já casei. Mas vale a pena. Inclusive. Foi, lindíssima foi, minha amiga. Mas pra vocês terem noção, só pegando esse gancho de Carol, o poder que as mídias sociais têm. Hoje, Carol gerou impacto no Instagram de forma 100% orgânica para você aí que procura dar desculpas, né? Eu não tenho dinheiro para tráfego, eu não tenho dinheiro para design. Carol começou sem nada disso. É importante o poder de você impulsionar, mas até quando você não tem, o mais importante é você começar, Yuri. Quando você começa e você, de certa forma, você dedica esforços para aquilo, olha que resultado incrível. Hoje eu conheço poucas pessoas que tenham resultados 100% orgânico que Carol atingiu. Entendeu, Yuri? Bem poucas pessoas, porque assim, o algoritmo tem mudado muito, Sim, né? demais. E agora, por exemplo, a gente tem tido, por exemplo, uma queda muito grande na questão do Instagram, né? Alcance, stories, uma série de fatores. E hoje em dia, quem não faz tráfego, quem está começando e quer realmente alcançar, quer escalar, sem tráfego é muito complicado. Sim, verdade. Muito complicado. Quem já está engajado, como Carol, né? Já está em outro nível. É muito mais fácil. Não, mas acredite que até comigo acontece. Direto. Também acontece banner no Instagram. Mas assim, é uma ferramenta poderosa. A gente já ouve, lê, a gente já tem diversos testemunhos a respeito disso. Realmente o Instagram hoje é a ferramenta que mais vende. Que mais promove. As pessoas que eu costumo aconselhar, Carol, devido a eu estar nesse meio de empresários, muitas pessoas me perguntam: Yuri, eu estou querendo abrir um negócio, estou querendo iniciar, tal. Qual é a dica que você me dá? A gente senta, toma um café, uma consultoria, inclusive eu começar, né? Oferecer um serviço. O primeiro conselho que eu dou é justamente isso: se posicione no Instagram, nas redes sociais. Sim. Porque hoje em dia você não precisa, para vender o seu produto, ter uma loja física. Claro que com o passar do tempo você gera credibilidade, gera segurança com a loja física, né? Com um ponto ali onde as pessoas vão olhar, principalmente dependendo do seu produto. Sim. Só que assim, vai iniciar, tá sem recurso. Por uma ferramenta que teoricamente pode ser até de graça. Né? Você começa no Instagram, se posiciona e a partir de então as coisas vão fluindo. Vou pegar esse gancho, cara, é o seguinte, né? O James fez uma pergunta, eu quero já pegar nesse gancho agora, você está falando sobre isso, para aconselhar, porque a gente vê, assim como acontece comigo, acontece com o James, acontece com você também, deve acontecer de uma intensidade até maior pelo posicionamento que você já alcançou nas redes sociais, pessoas querendo iniciar um trabalho, querendo começar um novo projeto, mas tem muitas dificuldades ali, como você teve na sua época também. E o que eu quero saber é justamente qual o conselho que você daria, que você dá para essas pessoas que estão iniciando agora. De repente, tem dificuldade financeira, de repente tá realmente ouvindo algumas vozes, né, para não desista, isso não é para você. Sim. Qual é o conselho que a Carol de 5 anos atrás, né, vivendo 5 anos atrás, daria justamente para essa pessoa que está iniciando hoje? Desistir nunca é a melhor opção, né? Se você desistir, você não vai saber se vai dar certo ou não. Então, assim, o meu conselho para essas pessoas é que, em primeiro lugar, cale a boca, se cale, né? Se você for abrir um negócio, gente, hoje eu tenho isso muito em mim. Às vezes, hoje eu paro e percebo que muita coisa na minha vida não deu certo porque eu falei demais. Então, assim, se cale, né? Independente da sua religião, a gente precisa ter essa questão do temor e da fé em Deus. Apresente ao Senhor o seu negócio, ore a Deus para ver se Deus está naquilo ali que você vai fazer, para a gente, às vezes, não ser emoção e quebrar a nossa cara, né? Mas, assim, quer investir, coloque as caras no Instagram. Não adianta, perca a timidez. Eu sou tímida, eu tenho vergonha, grave em pé.
fecha a porta de casa, manda os vídeos, grava 300 vídeos, amigo, olha aqui, tá legal, mas assim, use o que você tem ao seu favor. O Instagram é uma ferramenta totalmente gratuita, né? Então, se você for ter, até se você for vender um brigadeiro hoje em dia e você quiser começar para fazer uma doceria, você vai divulgar pelo Instagram, entendeu? Então, assim, não adianta colocar 1001 dificuldades, porque é aquele ditado, só sabe quem passa. Eu passei por tudo isso, né? Então eu poderia ter colocado a dificuldade da minha filha ser pequena, eu poderia ter colocado a dificuldade de não ter um estúdio, de não ter materiais, de não ter isso, e eu usei toda essa dificuldade ao meu favor. Então foi isso que gerou o crescimento. Então, assim, a constância, né, de você, estou fazendo algo, quero investir em uma loja, então vamos lá. O que eu preciso fazer? Vai fazer uma reserva de dinheiro, né? Vamos fazer algumas renúncias, porque se você quer crescer em alguma coisa, você vai ter que começar a renunciar. Exato. Entendeu? Renunciar a saidinhas, shopping, passeios, comida. Tudo isso é porque você quer expandir o seu negócio. Não adianta. Entendeu? Então, assim, começa a fazer essa organização, porque para mim a questão da organização financeira conta muito. Eu era uma pessoa extremamente desorganizada e depois que hoje que eu tenho meu próprio negócio, eu me tornei extremamente organizada, né? E para você poder crescer profissionalmente, porque independente de você saber fazer, crescer requer dinheiro, gente, né? Então, assim, para um pouco, né? Analisa o que é que eu quero de verdade, senta, vê se vai ser uma loja, vê onde é que você vai pegar, se fornecedor, tudo isso, e não tem para onde correr. Você vai ter um momento que você vai ter que parar ali no Instagram para você fazer as suas divulgações. E não espera ter dinheiro para pagar um design, isso, aquilo. Tem um aplicativo gratuito chamado Canva, você vai ter de graça, você vai fazer seus cards, tudo. Então, assim, hoje não tem desculpa. Não tem desculpa. Né? Só não faz quem não quer mesmo. Para começar, né, Yuri, pelo que ela está me dizendo, você não precisa começar em alto nível, não, já com tudo preparado. Ela está dizendo que para começar, você pode começar com aquilo que tem hoje de gratuito, como ela começou. Então, ela é uma prova de que dá para começar, dá para alcançar outros patamares, começando do zero. Exato. Eu acho que, James, que aqui está o grande ponto das pessoas que querem iniciar algum tipo de projeto, seja no empreendedorismo, seja no reino de Deus, seja em qualquer área que seja. As pessoas, elas querem geralmente pular etapas. Elas olham e tem uma bendita palavra chamada, né, a base da comparação. Sim. As pessoas querem se comparar com outras que estão em níveis diferentes. Né? Então, por exemplo, vou começar a maquiagem hoje. Aí ela olha para a Carol e ela quer ser igual a Carol. Só que Carol já tem 5 anos. Carol já passou por um processo muito grande, até validar para ela chegar onde está. Então, esse é um dos principais problemas da sociedade, principalmente também na parte empresarial. Olhamos para algumas empresas e se a gente entrar nesse tipo de mentalidade de comparação, a gente não sai do papel. Porque a gente projeta quer sair perfeito. Então, se você quer iniciar um projeto como de maquiagem, você quer começar já com o melhor estúdio, sim, com as melhores ferramentas que estão à sua disposição. Só que a gente sabe que, na verdade, não dá para começar dessa maneira. Exatamente. A gente começa até para ganhar experiência. Fazendo uma analogia com a Bíblia Sagrada, existe um personagem que eu gosto muito, e algumas pessoas até parei de pregar sobre ele, porque as pessoas diziam que eu só pregava sobre ele, né? José. E existe um personagem interessante porque José, ele era excelente em tudo aquilo que ele começou a fazer, só que assim, ele começou a fazer as coisas que tinham mais dificuldades. Então ele foi vendido pelo irmão, e quando ele foi vendido pelos irmãos, ele estava ali como escravo. Como escravo, ele teve um comportamento de excelência. Com esse comportamento de excelência, o Potifar chamou ele para dentro e falou o seguinte: vai se tornar meu mordomo. A partir de hoje, tomar conta da casa. Então, ele tomava conta de tudo, só não tomava conta da mulher dele. A mulher se engraçou, quis levar, né, José para cá, mas José não quis, caiu fora. Prisão, né? Prisão. Vai para a prisão, ou seja, de novo, injustamente. Chega na prisão, o que é que José faz? Comportamento de excelência de novo, nos lugares com maior dificuldade. Vira administrador da prisão também, né? A chave está na mão dele. O carcereiro deixava a chave na mão dele. Aí, beleza, não para por aqui. Aí, então, o padeiro e o copeiro, eles sonham. Onde é que está escrito que Deus mandou, por exemplo, José revelar o sonho? Deus não mandou. Ele, com comportamento de excelência, ele revela o sonho para ajudar as pessoas. Aí, determinado dia, está lá, Faraó com um sonho perturbado, o copeiro bate na porta e diz assim: tem um camarada ali, o padeiro chega e bate na porta e diz: tem um camarada ali
que revela sonhos. Então José vai, revela os sonhos e se torna governador. Mas perceba o padrão de excelência em tudo que ele fazia, logo nas situações que tinham a maior dificuldade e nos lugares onde não se tinha status, não se tinha reconhecimento, não se tinha as melhores ferramentas, mas ele entregava um comportamento de excelência. Eu sempre aconselho pessoas que vêm, colaboradores que vêm trabalham comigo, vêm pedir um conselho, uma orientação, eu sempre falo para eles, trabalhe com excelência, entregue tudo com excelência. Se as pessoas não reconhecerem, se o seu chefe não reconhecer, Deus vai se encarregar de reconhecer. Então eu acho que isso é fundamental, e essa lição que o Carol trouxe hoje para a gente, principalmente a gente que é empresário, né? É uma fonte de motivação, né? Acaba sendo também uma referência. Então é muito bom, é muito salutar a gente ver pessoas crescendo, que viveram o processo, venceram o processo e hoje estão vivendo outra fase, que é só o início ainda do que Deus ainda vai continuar fazendo, né, cara? Não, e Yuri, você estava trazendo um ponto interessante. As coisas que aconteceram com José dentro daquela circunstância foi o que possibilitou José chegar ao governo. Então foi todas as atitudes que eles tiveram no passado e que, se a gente olha para trás, como aconteceu com Carol, como aconteceu com você, como aconteceu comigo, todas as nossas atitudes que nós tivemos, todas as situações que aconteceram, inclusive de ruins, foi o que possibilitou nós estarmos onde nós estamos hoje. Então, Carol mesmo trouxe as dificuldades que ela passou e como ela usou aquilo de combustível. Ela usou de combustível as dificuldades que ela tinha, ela não deu desculpas, ela não culpou o próximo, ela entendeu a necessidade que ela tinha, a circunstância era difícil, mas ela usou aquilo ao favor dela. Assim como o Instagram é uma ferramenta poderosa para poder você crescer, eu imagino que o Instagram também pode prejudicar, porque o acesso ficou muito mais fácil. As pessoas hoje, com alguns cliques, já conseguem visitar perfis de pessoas do mundo inteiro. Então, parâmetro, você já fica mais próximo, entendeu? Então, você vê a pessoa, vê Carol Costura e, pô, não vou começar. Porque ela já tem isso tudo e eu não vou conseguir. Porque elas já visualizam através das mídias sociais mesmos que aquela situação, aquela circunstância é impossível de ela chegar. Então, o Instagram, a depender do ponto de vista, pode ser uma ferramenta poderosa, como foi para você, mas para muita gente não é, por conta da comparação, aquilo que você trouxe. Então, o Instagram, hoje, a mídia social é um perigo se você não souber utilizá-la da maneira correta. Verdade. Essa questão da base comparativa é tão séria, porque leva a gente a comparar pessoas que estão em outro nível do nosso. Porque assim, a comparação ela tem que sempre acontecer da gente para com a gente mesmo. Então eu evoluo hoje. A minha comparação qual é? Quem é Yuri comparado a Yuri de ontem? Eu evoluo amanhã. Qual é Yuri comparado ao Yuri do mês passado, do ano passado, há 5 anos atrás? Essa deve ser a nossa comparação com nós mesmos. Só que quando a gente parte para pegar um nível que eleva lá em cima, o negócio complica. Usar parâmetros de outras pessoas. Exato. E aqui vai um segredo, eu não sei vocês que estão sintonizados aí se pegaram essa dica, mas Carol liberou 3 códigos poderosos aqui nesse podcast, nesse episódio. Primeiro, coloque a cara no Instagram. Vá lá, coloque a cara. Comece, né? Comece. Eu estava falando aqui, antes de começar, né, nos bastidores aqui, dizendo que quando eu comecei a gravar vídeo, por exemplo, no Instagram, no meu primeiro vídeo de 30 segundos, eu demorei mais de 1 hora de relógio. Eu fiquei com vergonha do camarada que foi gravar com a gente, né? Ele tava toda hora, rapaz, mude isso, mude aquilo, ele tentando me ajudar. Um vídeo de 30 segundos, eu passei 1 hora, 1 hora e meia para gravar um vídeo. E depois, quando eu analisei todos eles, não gostei de nenhum. Mas você percebe depois como se tornar algo automático, né? Depois que você começa a fazer, que você começa a praticar, de certa forma aquilo ali começa a ser algo natural. Eu passei por isso também. Isso. É uma dificuldade, eu entendo, as pessoas colocarem a cara no Instagram. Meu amigo, é algo extremamente complicado. E não tem gente vendo, né? Essa é uma exposição que você tem, e aí, sabe por que isso também muito acontece? É a comparação. Tem tantas pessoas que se comunicam tão bem, eu nunca vou ser igual essa pessoa. Perfeito. É exatamente isso que acontece. Eu quero subir um vídeo, naquela época eu pensava, né? Eu quero subir um vídeo como, por exemplo, o Thiago Brunet da vida, né? Como a gente compara, né? Exato. Eu nunca ia conseguir chegar no nível daquele se eu estava começando naquele exato momento. É aquela ideia da borboleta e da largata. É a mesma pessoa. Borboleta e largata é o mesmo ser. Só que estão em níveis diferentes.
São processos diferentes. Processo diferente. A largata vai se tornar borboleta, mas precisa primeiro vencer o processo do casulo. A gente precisa entender esse processo. Mas voltando aos códigos que Carol liberou aqui, se eu fosse você em casa, eu anotava, coloca a cara no Instagram, perde a vergonha, né? Tenha coragem para isso. Segundo, bota Deus em primeiro lugar, pede direcionamento a Ele. Eu já pregava no dia de ontem, falava sobre isso. Tudo que você for pedir a Deus, peça para abençoar outras pessoas. Está escrito lá, pedi e não recebeste porque pedistes mal. Porque pedistes para os seus próprios deleites. Ou seja, quando a gente pede para nós mesmos, aí tem uma grande chance de Deus não realmente se movimentar em nosso favor. Por isso que a gente tem que pedir sempre para o coletivo, né? Então, o que você vier a fazer, seja na maquiagem, olha o que Carol faz. Carol está na maquiagem, mas ali naquele exato momento ela está liberando uma palavra, né, para evangelizando, está trazendo paz, assim como o Saul ficava perturbado com os espíritos imundos, chamava Davi para tocar harpa e ele sentia paz. Tem gente que vai perturbada ali pro seu estudo, mas quando chega lá tem a presença, e quando tem a presença as trevas não tem vez, não tem como imperar, como adentrar. Então, primeiro, coloque a cara no Instagram. Segundo, coragem. Segundo, coloque Deus acima de tudo. Terceiro, tenha constância naquilo que você faz. Esse aqui é outro chave que eu queria parar um pouquinho para a gente conversar sobre isso. Vamos nessa. Porque assim, existem diversas pessoas que até iniciam o projeto. Sim. Só que para no meio do caminho, cara. Começou a fazer vídeo 1, 2, 3 e tal. De repente, parou. Por isso que eu falo com as pessoas que estão próximas o seguinte: você vai começar um projeto, tem pessoas que falam, Yuri, vamos começar um projeto na semana. A gente estava iniciando aqui o TDG Cast, a gente conversava, né, gente? Vamos começar de que maneira? Não, vamos fazer 1, 2 vezes na semana. Não, vamos começar devagar. Porque é melhor você crescer de maneira, entre aspas, lenta, mas saudável, né, mas com constância, depois você aumentando, do que você começar 100 por hora e depois você ir retardando até parar. Então, o segredo da constância é o que muitas pessoas não se têm, inclusive no mundo dos empresários. Começa a fazer, quer ver uma coisa? A gente está falando de redes sociais. Tráfego pago, por exemplo. O tráfego, o segredo do tráfego é a constância. Tem pessoas que fazem um mês, gente. Aí no outro mês, para. Ele quer um resultado absurdo. Não vai chegar esse resultado. Até porque vai validando o público, vai aumentando o público. O resultado só chega de 3 a 4 meses. Sim. E aí tem empresários que falam assim, eu trabalho também tem uma agência, né? E eles fazem cotações. E eles fazem cotações, Carol, quando a situação está complicada. Eu recebi há um mês atrás, sentou comigo, não, quero fazer isso, vou fazer, não acertou tudo, orçamento tudo certo, não, vamos fazer. De repente, ele parou de conversar, não respondia mais o WhatsApp e tal. Eu procurei saber depois, né? Entendi, na realidade, chegou para mim a mensagem depois. Qual foi? Ele chegou um grande remessa de um pedido para ele, né? E automaticamente ele ficou preenchido naquele momento. E parou, porque assim, o recurso, né? Chegou na conta, naturalmente falou, não preciso agora. Aqui está o segredo. O que é que o tráfego faz? O que é que as mídias sociais, a constância faz? É para que naquele exato mês que as coisas não vão tão bem, a gente que é empresário sabe, vai ter mês que a gente vai faturar muito, vai ter mês que a gente vai faturar pouco. O que é que a constância faz? É que naquele mês que você vai faturar pouco, naturalmente, como você está tão constante, no mês que está difícil para todo mundo, é o mês que você vai sobressair. É o mês que vai sustentar você. Então as pessoas não têm essa constância. Então fica uma dica muito importante para a gente, esses 3 códigos que a gente pode anotar. Chaves poderosas que essa mulher lançou agora aí, meu amigo, para quem quer começar. Comece com o que você tem, não se compare, né? A comparação é algo assim terrível. Eu comecei também, eu também te senti esse povo colocar minha cara no Instagram. Sério mesmo, eu falei assim, eu entendi que dentro daquele cenário não existe outra opção, como o Carol mesmo disse. Não, você tem que colocar a cara, as pessoas simpatizam mais com outros seres humanos, se conectam mais com pessoas. Quando a pessoa vê um rosto ali, as pessoas se conectam a partir daquilo. E as comparações acabam atrapalhando, né? Carol, e eu quero saber de você também, né? Voltar agora, passar a bola para Carol, né? Vamos estudar. Eu acho que a gente fala um pouco, né? Ensinar um pouco de Carol, entender como foi que você, como foi assim, as críticas, você falou que tiveram muito, né? Quando você começou, não era uma profissão como é hoje, e as críticas que você
você recebeu, como você lidou com essas críticas, porque as críticas vão existir. Muitas pessoas param por conta das críticas, sim, se desestimulam, ficam tristes, chateadas, depressivas por causa das críticas, e você me falou que foi muito criticada, tanto no início, e eu imagino que até hoje você receba essas críticas. Eu quero saber como você lida com isso, porque nas mídias sociais é um ambiente muito hostil. Sim. É um ambiente que a pessoa que está atrás do celular, ela não precisa estar cara a cara, então ela traz comentários odiosos, sim, traz coisas assim realmente horríveis, e você precisa ter um psicológico, né, ali bem, você que é dessa área, Yuri, para poder você administrar aquilo ali. Então eu quero saber, Carol, como é que você lidou com as críticas de quando você começou, no seu meio ali, no seu processo e até hoje. Uma das coisas que eu passei a entender, porque no início eu ficava mal, né? Quando eu ouvia alguns boatos, algumas coisinhas, tá horrível, nossa, tá péssimo, sabe? Isso aqui. E eu respirava assim fundo, chorava, como sempre, né? Bem chorona. Mas eu comecei a usar as críticas porque, assim, quando a pessoa joga muita pedra, né, em uma árvore, é porque ela tá dando fruto, né? De alguma forma. Então eu falei, não tá tão péssimo assim, não. Então, assim, se tá criticando muito, ou queria estar no meu lugar, ou queria estar fazendo o que eu tô fazendo. Pelo menos uma das coisas que você falou, coragem. Muita gente não tem coragem de empreender, né, de largar tudo, principalmente largar o trabalho, sair da zona de conforto que o CLT te dá, para você empreender e saber se esse mês vai ser bom, se outro mês vai dar. Então, assim, essas pessoas que te criticam, às vezes queriam estar no seu lugar. E, assim, no início foi bem difícil, eu ficava muito mal. Mas depois, meu amigo, eu não tava nem aí. Então o processo mais doloroso foi a questão do início, né? Sim. Pra você estar começando, é por isso que as pessoas às vezes começam e não terminam, porque o início, é por isso que eu falo, às vezes, o mais difícil é começar. Sim. É verdade. O mais difícil é você começar, mas depois que você começa, que você ultrapassa aquelas primeiras barreiras, você não para mais, e isso é incrível. Nada contra as pessoas que são CLT, às vezes eu falo, sim, imagina se todo mundo fosse empresário. Pois é. Quem quer trabalhar? Quem quer trabalhar? Todo mundo agora é empresário. Então, as pessoas que são CLT, sim, têm o seu valor. A gente só escolheu caminhos diferentes que também não são fáceis. Sim. Não são fáceis, a gente paga um preço muito alto para poder ser empresário. Então, as críticas sempre vão acontecer, principalmente para as pessoas que querem estar no seu lugar. É basicamente assim que acontece, né? As pessoas que te criticam são as pessoas que querem estar no seu lugar, fazendo o que você faz, e sempre vão existir, né, Yuri? Sempre vão existir. E aqui vai um recado muito importante, né? As críticas que você deve aceitar são críticas daquelas pessoas que acrescentam alguma coisa para você. Aí tem pessoas que aceitam críticas daquelas pessoas que não acrescentam absolutamente nada. Eu não entendo, né? Então você fica limitado, você não avança, você não flui por causa de palavras. Eu vi esses dias uma frase muito interessante que me marcou, foi o seguinte: pauladas podem quebrar os meus ossos e isso pode dificultar o meu caminhar, mas as palavras não me abalam. Sim. Essa frase aqui, para mim, marcou demais. É o que a gente deve trazer, uma blindagem. Então, isso deve permear durante toda a nossa vida, né? Acho que é difícil. Não vamos aqui trazer uma linguagem de muito amor, não é difícil você ouvir, porque nós somos seres humanos. Mas, na realidade, quando a gente diminui as expectativas das pessoas, as frustrações, elas também diminuem. Exatamente. Porque as nossas frustrações estão diretamente ligadas com as expectativas que a gente tem. Eu ouvi essa frase que você falou, eu ouvi de uma amiga minha, que ela é psicóloga. Ela falou assim: amiga, a partir do momento que você foca em uma pessoa, né, você está ali ouvindo, ligando muito para aquela pessoa, você para a sua vida. Né, você fica basicamente, poxa, fulano está me criticando. E acredite, essa questão da crítica, minhas alunas mesmo, elas chegam muito para mim para falar: ô Carol, alguém falou isso para mim, fulano disse isso, fulano disse que eu não estava bem. Gente, pelo amor de Deus, se você for parar para ficar ouvindo o que a pessoa tá, você vai parar a sua vida, você não vai fazer absolutamente nada, porque para ninguém nunca vai estar bom 100%. É verdade. Né? Nada vai estar bom 100%. Então aproveita essas críticas para você fazer melhor, né? Até porque tem críticas que são construtivas, como você falou. Na verdade não são nem críticas, né? Tem gente que chega, se aperfeiçoe mais, né? Exatamente. Não tá ali desmerecendo você, nem desmerecendo o seu trabalho, mas chega para você,
você poderia fazer melhor, entendeu? Eu acho que também tudo é a forma como as pessoas falam, porque a gente não sabe falar, chegar pra pessoa e conversar. A gente tem que ter cuidado até nisso hoje em dia, né? Até como a gente vai aconselhar uma pessoa, fulano, você poderia fazer melhor. Mas assim, eu acho que nessa questão, se você quer incentivar, sempre vai colocando a pessoa pra cima. Poxa, eu gostei, mas eu acho que se você treinasse mais, você faria melhor. Tente amanhã de novo, que amanhã eu tenho certeza que você vai conseguir, sabe? Mas não pegar a crítica e trazer pra você, focar naquilo ali. Porque geralmente essa questão da crítica, principalmente se for de família, a gente leva muito pro coração. Né? A gente se abala mais, né? Exatamente, a gente se abala e deixa aquilo ali tomar conta. E eu já vi pessoas desistirem, eu digo pra vocês, pessoas próximas a mim, desistir de um sonho, de algo que queria, só por causa de uma crítica. Isso é triste demais. É frustrante. E como o Carol falou, é o papel que ela desempenha, né? Ela começou há 5 anos e hoje ela já tem essa capacidade de gerar outras profissionais. Olhem como as coisas são. Aquilo que se tornou para ela uma fonte de renda, uma fonte de sustento, hoje ela está gerando para outras pessoas. Sim. É uma árvore, geralmente, que dá fruto. Que coisa poderosa você está trazendo para a gente, Carol. Que você, como mulher, a dificuldade que você ouviu dentro de um ambiente social ali, muitas críticas, hoje você gerar cursos, gerar pessoas, inclusive minha esposa, não participa desse curso, tá? Olha aí. Minha esposa já participa desse curso, um beijo para minha esposa. Então minha esposa já participou e hoje você poder gerar novas profissionais dentro da sua área, eu não imagino quão gratificante seja para você formar novos profissionais, pessoas que estão exercendo essa profissão, que hoje tem crescido bastante, né? Sim. Então, parabéns, Carol, me diz também como é essa vivência desse seu curso, né? Esse curso hoje está disponível, como é que é? Às vezes a pode estar vendo, eu quero aprender a imaginar e tal. Então, Carol, para quem não segue, por favor, gente, a gente esqueceu de comentar, sigam lá, @CarolLeite, tá? Tudo tá? Sigam Carol Leite. Então, Carol, me diga aí, como é que esse processo está sendo, esse processo de curso? O curso hoje está aberto para todo mundo? Como é que funciona? Qual é a sua opinião sobre isso? Me permita, eu vou fazer só uma pergunta antes da sua, para ela finalizar com isso, para a gente caminhar, né? Para fazer a última pergunta, porque essa vai ficar... Sim. Mas assim, tem uma classe, cara, olha só, gente, tem uma classe que eu acho que está um pouco revoltada com você. Quem é? Olha só, tem alguns maridos que eu acho que foi enganados. Não, basta. Porque a gente vê, né, um monte de vídeos no Instagram, Não, gente. onde as pessoas, as noivas, né? Rapaz, Não. me conta aí deve ter algumas resenhas dessas, né? Conta alguma dessas daí, porque na verdade isso valoriza muito seu trabalho, né? Mas complica a vida de alguns homens. Diga aí. Olha, essa questão que vocês falam de transformação, realmente, tem pessoas que são transformadas, né? Que até quando eu tô ali na construção da maquiagem, que eu olho e falo, nossa, meu Deus, que é isso? Eu tô pensando. Que milagre, velho. Não, mas eu já, inclusive, teve um noivo que ele me mandou um áudio do sol da mulher dele. Carol, o que foi que você fez com minha mulher? Eu não reconheci, mas realmente, essa pra mim foi a marcante. Eu olhei pra ela e falei, caramba, velho, outra pessoa. Outra aí, ela ficou extraordinária, porque tem mulheres que se largam. Eu não vou nem dizer, a mulher se largam. Principalmente casou, teve filho, pronto, se largou. Né? E o meu conselho pra vocês, mulherada, não se larguem. Não é porque você casou, que você teve filho, que sua vida parou. Não parou, gente. Eu sou extremamente vaidosa, eu me cuido, me arrumo, eu malho, eu cuido da minha filha e cuido do meu marido. Então, assim, eu não vou me largar por conta de algum momento da minha vida que eu tô vivendo. Inclusive, tem mulheres que vão à depressão por causa da beleza. E é o que eu sempre falo, eu não trabalho com maquiagem, eu trabalho com autoestima. Eu vejo a autoestima de mulheres sendo elevadas diariamente quando elas estão ali produzidas. É muito gratificante você ver uma mulher só no espelho e falar, velho, eu tô linda, nossa, eu tô perfeita. E falar assim, a maioria fala, cara, eu não me vejo assim há anos. Entendeu? Eu não me vejo assim há anos. Então, assim, essa questão é muito importante. E a questão das noivas, que ele falou aí, eu não gosto de fantasiar as minhas clientes, né? Eu gosto mais de realçar a beleza natural de cada uma delas. E, assim, exigindo um pouco delas. Então, vamos supor, tem clientes que têm uma beleza mais expressiva, tem outras que são mais carismáticas, outras são tímidas. Então, você tem que fazer a maquiagem de acordo com a identidade e a personalidade daquela pessoa. E eu respeito muito isso e eu ensino as minhas alunas.
Atualmente, eu não ministro mais, tá, gente? Curso de automaquiagem. Mas calma, eu vou fazer um lançamento, né? Inclusive, de antemão, que vocês já vão saber. Olha aí. Olha aí vocês. Olha aí vocês. Por conta da procura, é porque é um curso mais para iniciantes, que é um curso de automaquiagem, que é para as mulheres aprenderem a se maquiar. Então, por conta da procura, eu vou fazer esse lançamento, vai ser um curso online. Eu acredito que daqui a 2 semanas, mais ou menos, estarei lançando. Mas, atualmente, o curso que eu ministro é um curso profissional de aperfeiçoamento para quem já é da área e quer se aperfeiçoar, e o de noivas, que é o meu xodó, o meu foco, que tem tanto online quanto presencial também. Rapaz, marcante, viu? Aí, meu amigo. Eu quero partir para agora para finalizar, Carol, lhe perguntando, né, para você falar para os nossos ouvintes que estão, né, sintonizados no TeleGcast, como é que as pessoas te acham justamente no Instagram. Os próximos passos você já sinalizou quais serão, né? Mas como é que as pessoas te acham no Instagram? E ficar à vontade para deixar sua mensagem final para todo mundo que está te ouvindo. Eu tenho 2 Instagrams atualmente. O meu pessoal, que é o Carol Leite com 2 O, que eu falei aqui com vocês. E tem um estúdio, Carol Leite, que lá onde eu posto fotos, que na verdade é o meu portfólio. Quando a cliente ela me pede, quer saber do meu trabalho. Porque o meu, Carol Leite, eu posto mais foto minha e só de noivas e alunas, tá? Mas o estúdio, que é o que eu posto foto de clientes. Lá vocês vão me achar, vocês vão ver tudo, tem um destaque lá, tanto de noivas quanto de cursos, alunas, tudo. Tem uma questão do depoimento das noivas também. E assim, a minha mensagem que eu deixo, né, para o futuro, para as meninas, não desistam. Usem essa dificuldade, né, esse caminho longo que vocês acham que está sendo percorrido, para vocês avançarem. E não esqueçam que nada sem Deus funciona, gente. Nada. Né? É uma das coisas que eu levo para minha vida, e eu falo para vocês, a questão da igreja influencia bastante, porque depois que eu me mudei aqui pro Toque da Graça, eu venho vendo Deus ele fazer grandes coisas na minha vida. Amém. Não falo profissionalmente apenas, mas eu falo espiritualmente, que para mim é o mais importante. Né? E hoje eu tenho clareza em várias situações na minha vida depois que eu coloquei o Senhor. Então não deixem de colocar Deus na frente dos seus negócios. Não deixem. E Carol, que mensagem poderosa, meu amigo. Que mensagem poderosa. O milagre foi eu não ter chorado aqui, né? E era pra eu ter chorado pra vocês verem que a maquiagem ela não sai. Uma prova social, Não sai. Carol, que satisfação ter você aqui. Muito obrigado por você ter vindo. Foi assim, um momento maravilhoso. Vamos estar de portas abertas, né? Eu acho que tem muito mais coisas aí para poder extrair, né? O tempo não nos permitiu, mas eu tenho muito mais coisas que eu creio que você pode agregar. E eu sei que você mexe ali com a autoestima. Que trabalho maravilhoso. Parabéns por tudo que você alcançou. Muito obrigado por ter vindo. Que Deus abençoe você. Já não deixa aí já de se inscrever no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, ativa aí as notificações para todas as vezes que a gente postar os vídeos, você saber. E mais importante, compartilhe, porque toda vez que você compartilha, a gente se torna cada vez mais conhecido, e esse conteúdo de valor que a gente está gerando pode alcançar mais pessoas, e através desse vídeo, circunstâncias podem ser mudadas, né, Yuri? Com certeza. Fica sintonizado, ligado. Toda semana, terça-feira, às 20 horas, a gente está soltando um episódio novo. Deus te abençoe. Um abraço.